Olá, eu sou a professora Miriam Cavalcante do Colégio Vida Ativa e hoje eu farei uma revisão para os alunos do terceiro ano do ensino médio, ok? Venham comigo. O conteúdo que vai cair na prova de vocês é interpretação de texto, como não poderia faltar em qualquer prova de português tem. A dica é, leiam o texto sempre mais de uma vez, que assim você não vai ter dificuldade para se apropriar das ideias. Bom, e colocação pronominal, variedade linguística e norma padrão da língua, que nós vimos sobre o acordo ortográfico. A colocação pronominal se refere, obviamente, à colocação dos pronomes oblíquos átonos, me, te, se, le, o, a, nos, vos, os, as, les, que podem ocupar, na verdade, 3 posições em relação ao verbo. Antes do verbo, nós chamamos de próclise. No meio do verbo, nós chamamos de mesóclise. E, após o verbo, chamamos de ênclise. Próclise, mesóclise e ênclise. Bom, a próclise, ela ocorrerá em frases negativas, frases interrogativas, com advérbio, seja ele de qualquer tempo, de qualquer modo. De tempo, modo, lugar, intensidade, negação, enfim. Pronomes relativos ou indefinidos, optativas, que remete ao desejo de alguma coisa, verbos no gerúndio, que é NDO, andando, bebendo, comendo, precedidos da preposição em, e outros casos em que haja conjunções subordinadas ou coordenadas alternativas. Mas eu não vou me aprofundar nesses casos, ok? Bom, já a mesóclise, ela ocorrerá sempre com os verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Futuro do presente é o futuro como nós conhecemos, andarei, beberei, enfim. Futuro do pretérito é o futuro que você faria se você pudesse voltar no passado. Então, enviaria, beberia, dormiria e assim vai. Nesse caso, a mesóclise ocorre, você coloca o verbo, enviarei. Você segura o ei, deixa o verbo no infinitivo, enviar-lhe-ei. Fica bem no meio. Enviar-lhe-ia, ok? Bom, seguindo. A ênclise, ela ocorre com frases iniciadas por verbos. Então, o pronome nunca vai começar uma frase sozinho, né? Depois o verbo. Por exemplo, te amo não. Eu te amo ou amo-te. No caso aqui, justificou-nos a sua ausência à reunião. Quando os verbos estiverem no imperativo, ou seja, uma ordem, um pedido, e quando os verbos estiverem no gerúndio, porém não estiverem precedidos da preposição em, porque se estiver precedido vai ter que ser próclise. E se o verbo estiver no infinitivo, ok? Muito bem. Seguindo aí, nós vamos falar sobre variedade linguística. Variedade linguística é porque a nossa língua, na verdade, ela é heterogênea, ela não é homogênea. Então, ela sofre mutações ao longo do tempo, enfim, de várias formas. Então, a variedade histórica ou diacrônica, que eu também chamo de variedade sociohistórica, ela sofreu mutações fonéticas, que está ligada à oralidade, e na escrita. Vou dar um exemplo. Fonética. Antigamente nós falávamos vossa mercê, depois vieram os escravos falavam vós mercê, depois passamos a falar você. Hoje você fala assim, você vai lá no cinema comigo? O C, certo? E na escrita também houve uma modificação. As palavras que hoje nós conhecemos como com som de F, farmácia, fotografia, antigamente era escrito com PH. Mas vamos seguir. Variação regional ou diatópica. Está relacionada ao regionalismo e ao dialeto. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em várias regiões, nós temos uma diferenciação do nome de alguns elementos. Por exemplo, aqui no Sudeste nós chamamos mandioca, no Nordeste de macaxeira. No Sudeste, eles chamam de bergamota, o que nós chamamos aqui de mexerica. E assim vai. Fora
sotaque mineiro, sotaque baiano, que entra aí também. A variedade sociocultural ou diastrática, ela envolve a classe social, a idade, o gênero, os níveis de escolaridade. Aqui vai entrar muito a gíria. Uma pessoa muito elitizada, com português muito polido, às vezes não consegue conversar e entender o que uma pessoa que fala muita gíria está falando, por conta dessa diferenciação. Não significa que elas estejam falando errado. Cuidado com a questão do preconceito linguístico, ok? Vamos seguir. Variedade contextual ou diafásica. Nesse caso, entra a questão do registro coloquial e registro formal. O coloquial é como nós falamos no dia a dia, está mais relacionado à oralidade. É quando nós nos expressamos mais próximo do que falamos. A fala, ela não tem uma premeditação do que falar e como falar. Já o registro formal, ele pede que nós pensemos antes de escrever, o que escrever e como escrever. E não esqueçam da questão do preconceito linguístico. Passando uma moto aí fica difícil me ouvir. Enfim, a questão do preconceito linguístico é porque às vezes as pessoas acham que há uma única forma de se comunicar e acabam falando que aquela pessoa, ela fala daquele jeito porque ela veio da roça. Necessariamente não significa que a forma que você fala está mais certa do que ela, ok? Acordo ortográfico, pra gente encerrar. Eu passei para vocês inúmeras regras, mas eu preciso enxugar essas regras porque a gente tem pouco tempo aqui no vídeo, senão depois ele não carrega, tá bom? Vamos lá. É importante você entender que antes de nós falarmos de acentuação, é preciso você entender a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba sempre mais forte de uma palavra. Então, eu costumo dizer para os meus alunos do 6º ano que quando eles querem saber qual é a sílaba mais forte, eles chamam no portão, música! E aí vai evidenciar o mu, por exemplo, como a mais forte. Não faço isso na prova, mas mentalmente dá para fazer. Sabendo qual é a mais forte, é preciso você entender a colocação dessas sílabas. Quando ela está na última posição, nós chamamos de oxítona. Na penúltima, paroxítona. E na antepenúltima, proparoxítona. Vamos lá. Todas as proparoxítonas, ou seja, na antepenúltima posição, elas devem ser acentuadas. Não se acentua palavras paroxítonas, ou seja, na penúltima posição, composta por ditongos abertos. O que é um ditongo aberto? Ei e oi, por exemplo. Você não fala ei e nem oi. Então, no caso aqui, e ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Idei, a. Então, nesse caso, o idei, que é o meu ditongo aberto, não deve ser acentuado. Foi abolido também o acento do i e do u em palavras paroxítonas precedidas de ditongo, nesse caso não aberto. Feiura, o ditongo é o e e o i e o u não deve ser acentuado. Seguindo, não foi alterada a acentuação dos verbos derivados de ter e vir, no singular ele tem, no plural eles têm. E foi abolido o acento diferencial de palavras cuja distinção deverá ser feita pelo contexto em que ocorre. Para alguma coisa, que é a preposição, ou para de parar, não tem mais aquele acento que as diferencia. Para e pelo vai permanecer sem acento. O mesmo não acontece com por e pôde. Para encerrar, o uso do hífen. O hífen, quando nós tivermos a primeira palavra terminada com vogal e a segunda iniciada com vogal, eu preciso colocar o hífen. O mesmo acontece com palavras que têm o H. Nas demais palavras, continua da mesma forma. Você só junta a autoestima, mas sem o hífen. Duplicamos o R e o S de palavras, aqui no caso, antissocial. Social não tinha o S, mas agora tem 2 S, porque nós tivemos que juntar. Bom, pessoal, meu tempo é curto, eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Boa sorte!